Este conteúdo é um oferecimento da HD Eleva. Corpo forte, mente firme, espírito elevado. Olá! Hoje a gente vai fazer uma reflexão rápida, mas bem profunda, sabe? É um convite para a gente pensar juntos sobre uma questão que é, olha, essencial. Pois é, o ego é nosso inimigo ou pode ser um aliado? Essa é a grande pergunta. A ideia aqui é simples: ouvir, refletir e, quem sabe, alcançar uma nova perspectiva. Porque vamos combinar, a nossa relação com o ego costuma ser de briga, né? Mas e se tiver outro jeito? Então, bora mergulhar nisso. Sabe aquela frase, para evoluir você tem que matar o seu ego? Nossa, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Virou quase um mantra, um clichê no mundo espiritual. A ideia de que o ego é esse grande vilão que precisa ser destruído. Mas olha só, hoje a gente vai pegar essa frase e usar ela como ponto de partida para desmontar um mito gigantesco. Então, para a gente entender o ego de verdade, não dá para começar pela briga, não mesmo. A gente precisa voltar lá no comecinho. Como é que essa estrutura que a gente chama de eu foi parar aí? E a resposta, olha, não é um defeito de fabricação, é pura necessidade de sobrevivência. Pensa só, ninguém nasce com um ego prontinho saído da caixa. A gente chega aqui totalmente vulnerável, num estado que é pura abertura. E para sobreviver, a gente pega emprestado o sistema de quem cuida da gente. São eles que nos mostram o que é seguro, o que é perigoso, e o mais fascinante é que o nosso corpo aprende isso antes mesmo da nossa mente consciente. As reações, as emoções, tudo isso vai sendo gravado, criando padrões automáticos. E é essa a primeira lente que a gente usa para enxergar o mundo. Ou seja, o ego não nasce com a gente, ele é construído, ele é aprendido. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave. O ego não é uma falha de caráter, não é vaidade. Ele é, na verdade, um sistema genial de adaptação. É um programa de sobrevivência que permitiu que a gente chegasse até aqui. Ele foi criado para proteger, não para se exibir. E quando a gente entende isso, nossa, muda tudo. O jogo vira completamente. Mas a história não para por aí. Fica ainda mais interessante. Porque se o ego fosse só um escudo, só defesa, a gente poderia, sei lá, simplesmente deixar ele de lado quando o perigo passasse, né? Só que ele tem outra função, uma função vital, que é o que nos bota pra frente. É o que a gente pode chamar de energia de tração. Sabe aquele impulso de criar alguma coisa? A ambição de crescer, de evoluir, aquele desejo de ser visto, de ser ouvido, de construir algo e deixar uma marca? Tudo isso vem daí. É o combustível que move a gente. Sem ele, não tem movimento no mundo. A vida fica parada. Então, lutar contra o ego não é só desligar um problema, é desligar o motor principal. Ok, então agora que a gente já viu de onde ele veio e para que ele serve, fica mais fácil entender por que aquela abordagem mais comum, a de lutar contra o ego, é um erro total. A gente vai entrar agora no que eu chamo de a grande e inútil guerra interna. E aqui tem um paradoxo muito doido. Olha só, a intenção é matar o ego para ser livre, certo? Mas o resultado real é o contrário. A gente acaba fortalecendo o ego. Por quê? Porque o ego adora um conflito. Ele se alimenta de oposição. No momento em que a gente cria um inimigo interno para lutar, a gente está dando para ele exatamente o que ele mais quer, uma batalha para vencer. E essa é a grande sacada. Preste atenção nisso. Quem é que está tentando matar o ego? É o próprio ego. É uma das maiores armadilhas dele. Ele cria essa divisão interna. Existe o meu eu espiritual que vai lutar contra o meu ego ruim. Só que nessa guerra, ele sempre ganha. Sabe por quê? Porque é ele que está controlando os dois exércitos. Ele só troca de máscara, muda o nome, mas quem continua no comando é ele. Tá, mas se o ego tá o tempo todo aí, por que é tão difícil a gente perceber ele agindo? A gente pode até pensar que é porque ele é muito esperto, muito traiçoeiro, mas não é bem isso. A razão é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. É que o ego não está escondido em algum lugar. Ele é o lugar de onde a gente olha para o mundo. Pensa bem, ele é o seu nome, a sua história, os seus papéis. Ele é a própria lente através da qual a gente vê tudo. Tentar ver o ego diretamente é como tentar ver o seu próprio olho. A gente não consegue, porque é com ele que a gente está vendo. Ele não está se escondendo. Ele é o ponto de vista. Então, se a guerra não funciona, o que a gente faz? Qual é a alternativa? A resposta não está na luta, no combate. Está numa mudança de postura, uma coisa sutil, mas muito poderosa. A solução é o poder da observação.
E a primeira coisa, o passo número 1, é entender isso aqui. Observar não é lutar. Simples assim. Não é ficar julgando, tentando corrigir ou mudar o que está acontecendo dentro da gente. Observar é simplesmente ver. Ver o que está acontecendo na hora em que acontece. É perceber aquele impulso de querer validação, sabe? Aquela reação de defesa que sobe do nada, aquele desejo de ser notado, mas sem brigar com nada disso. Apenas ver, testemunhar. E aí, o que será que acontece quando essa observação vira um hábito? O que muda quando a gente joga a luz da consciência nesses padrões que rodam no automático? O que acontece é que ele perde a invisibilidade. Ele não some, não morre. Ele só para de ser invisível. E quando algo deixa de ser invisível, para de ser o único no comando. A observação cria um espacinho, sabe, entre o que acontece e a nossa reação. E é nesse pequeno espaço que nasce a nossa liberdade de escolha. E com isso, a gente chega num jeito totalmente novo de se relacionar com o ego. A gente sai daquela visão de inimigo que precisa ser derrotado e passa a vê-lo como uma parte da gente. Uma parte que não precisa ser expulsa, mas sim compreendida e integrada. É a diferença entre ver o ego como uma prisão ou como um repertório. Em vez de ser uma cela cheia de padrões rígidos que prendem a gente, ele se torna uma caixa de ferramentas. Lá dentro tem estratégias, memórias, energias, tudo que a gente aprendeu na vida. As ferramentas não são boas ou ruins, certo? Elas são funcionais. A gente só precisa aprender a usar. E aqui está o ponto central de tudo isso. Liberdade de verdade não é a ausência de uma estrutura, é ter consciência dessa estrutura. Quando a gente conhece as nossas próprias ferramentas, os nossos padrões automáticos, aí sim a gente pode escolher quando e como usar cada uma delas, em vez de ser usado por elas, no piloto automático. Então, para a gente fechar essa nossa reflexão, fica a grande mensagem. A jornada não é para matar o ego, é para reconhecer. Ele não precisa morrer, ele só precisa ser visto. Esse conteúdo que você acabou de acompanhar é um oferecimento da HD Eleva. Uma marca que nasceu dessa busca por elevar o corpo, firmar a mente e expandir o nosso espírito. Lembre-se, corpo forte, mente firme, espírito elevado.